Senhor para a igreja, amém? Graças ao Eterno. Estamos aqui em seu santo dia. Graças a Deus nós podemos afirmar que o Senhor já tem falado com a sua igreja. Aprendemos muito aqui na escola bíblica e oxalá tivéssemos mais tempo, não é isso, professor? De desossarmos toda essa palavra aqui mediante a esse tema. Eu gostaria, sem mais delongas, que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto que foi lido no início do culto, no livro de João, no capítulo 4, vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Apenas uma história muito conhecida. Vamos falar aqui da primeira missionária, né? Não foi acaso que uma mulher foi escolhida para ser ali a primeira missionária. Hoje vamos falar dos aspectos que levaram a sua conversão, o seu chamado e o que a levou a iniciar imediatamente essa missão. Vamos tomar como exemplo essa história de Jesus. João capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 10. A palavra do Eterno nos diz assim, ó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém, igreja? Glórias a Deus. Essa água que hoje vai jorrar aqui desse púlpito, que já está jorrando e já nos mata a sede dessa palavra, amém? Vamos fechar os olhos e mais uma vez aqui, só meditar aqui, pedir a presença de Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, neste momento a sua igreja leu a sua palavra, Senhor, e que nesse momento essa palavra que será ministrada, venha, meu Pai, causar impacto, causar relevância e que nós possamos, ó Jesus Cristo, entender o seu chamado como uma igreja invisível que está inserida num mundo tão cruel, Senhor, causando a diferença. Esteja conosco e nos abençoa conforme a iluminação da sua palavra. Amém. Graças a Deus. Podem vos assentar, meus queridos. Louvado seja o Eterno. O título das mensagens desse mês, né? Elas são vidas missionais, pessoas comuns que fazem a diferença, né? Deus nos chama a atenção para fazer a diferença onde nós estamos. Contextualizar, como foi dito na lição, mas sempre fazer a diferença, não é isso? E quem são pessoas comuns? Somos nós, não é isso? Deus tem um chamado para cada tipo de pessoa, independente daquilo que nós pensamos que são condições ou não. Pessoas comuns fazendo a diferença, né? Fazer a diferença é ser relevante, é realmente você ser notado aonde você está inserido, é servir de modelo, de parâmetro, é deixar um legado. Qual é o ensinamento que nós vamos deixar se hoje o Senhor nos levar para a glória? Quais são os legados que nós vamos deixar? Aquilo que você passou para o seu filho, para o seu amigo, qual foi a palavra semeada sua? Somos desafiados a fazer a diferença, a exemplo de Jesus, que mais uma vez nessa história deixa claro a sua relevância. Jesus foi relevante na vida da mulher samaritana. E essa história hoje em dia é relevante nas nossas vidas. Nos mostra diversos tipos de ensinamentos. Jesus também deixou claro a sua intencionalidade. Ele quis e assumiu o seu ministério de missão, e foi para isso que ele se materializou em carne e veio à terra. E também a sua supremacia. O campo missionário de Jesus nesse momento e nesse contexto dessa peça foi o caminho. Foi durante o caminho. Quantos caminhos nós temos percorrido? Da sua casa até o ponto, como o Israel disse. Será que durante o caminho também ali não pode haver a missão? Não pode haver a pregação do Evangelho? Um caminho com propósito, mas que devemos deixar claro a obra missionária constante e dinâmica de Jesus. Jesus pregava de diversas formas em seu caminhar. Cada proceder de Jesus era uma pregação, era um exemplo, era um ensino. E nós temos que seguir esse exemplo.
Jesus deixou claro, com todas as suas limitações humanas, que tudo isso é possível. Existe uma frase, eu até passei ali para o diácono Edson, né, do Dick Hills, que diz que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Às vezes nós criamos na nossa mente a ideia de que o campo missionário é um país longínquo, uma cidade longínqua, o interior de algum lugar. Mas, na verdade, cada coração, irmão Walter, é o campo missionário. Logo, nós entendemos que se temos aqui 30, 40, 50 pessoas, nós temos 30, 40, 50 pontos de pregações, aonde você está inserido. Você representa a igreja de Cristo na terra. Assim, Jesus recruta, né, uma pessoa completamente improvável, que no caso aqui era a mulher samaritana, né? Contra todas as probabilidades, deixando aqui claro algo para se pensar, né? Se ela era uma pessoa improvável, será que alguma vez eu já não pensei que eu era também? Será que alguma vez eu pensei ou até mesmo verbalizei que eu não estou preparado para a obra de Deus? Eu já pensei isso. Você já pensou, irmão? Eu falei assim, eu acho que eu não estou preparado. Será que alguma vez eu já disse assim, eu preciso de mais experiência, de mais tempo do evangelho, irmão Walter, para me fazer isso? Eu sou tão pequeno, eu não entendo quase nada. Eu preciso de mais tempo, irmão Hernani. Será que eu sou a pessoa certa para executar essa tarefa? Será que nós nunca nos pegamos nos perguntando empiricamente isso? Mas aqui nós já tiramos uma verdade, olhando por cima esse texto, que Deus prepara pessoas certas para atuar em situações estratégicas. Se hoje você está aqui, se hoje houve um chamado, se existiu um chamado na sua vida, em que você foi chamado para o evangelho, é porque Deus tem uma estratégia proposta para a sua vida. Deus tem um plano executado, escrito e muito bem pensado, para que você possa desempenhar e levar as missões dele. Você crê nisso, igreja? O primeiro tópico aqui da nossa mensagem é que em favor da missão, e nós estamos em missão, todos nós estamos, é que Deus usa pessoas improváveis. Isso tem que ficar muito bem claro. A missão feita por essa mulher, em falar daquilo que Jesus lhe havia advertido, foi um empreendimento divino que deu certo. Jesus investiu nela? Sim ou não? Investiu a palavra, investiu tempo, investiu amor, investiu estratégia. Ela tinha tudo para dar errado. Era completamente contra as probabilidades. Por ser mulher, nós vamos decorrer todas essas improbabilidades para entender qual é o plano de Deus. Foi o que talvez hoje, num plano econômico, se diria que foi um investimento de alto risco. Não foi? Mas Jesus quis investir nela. Jesus tinha um propósito na vida dela. E uma das formas que Jesus quer que nós entendamos que não existe provável ou improvável para o reino de Deus é o exemplo de que Jesus quebrou vários tabus. Jesus quebrou vários preconceitos em meio a essa história. Jesus quebra, por exemplo, preconceitos culturais. Nesse exemplo aqui dessa história que é tão conhecida. Jesus ele teve um aspecto que fala que elasteceu a maneira de se pregar. Métodos para levar a palavra sem abrir mão da verdade, que foi o que foi dito hoje na escola bíblica, não foi isso? Contextualizar. Às vezes nós somos muito radicais na nossa liturgia, nas nossas tradições, e não temos nos preocupado em levar o amor de Deus. Temos que tomar para não virar secularismo, como foi muito bem explicado aqui. Mas nós temos que aprender a elastecer tudo isso. Para isso, existe um contexto que nós temos que deixar muito bem claro do que é absoluto e do que é relativo. A verdade de Deus e a sua palavra é algo absoluto, que nunca deve ser levado como contra-regra, nunca deve ser esquecido ou deixado de lado. Mas existem métodos que são relativos. E aqui, tudo isso se aplica. Precisamos inovar nos meios e na forma da aplicação do Evangelho. Versículo 4 e versículo 5 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, né? Diz que Jesus deixando a Judéia, retirando-se para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. E ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Então, Jesus estava na Judéia e ele resolveu ir para a Galiléia. E aí já é um fato interessante, porque diz que os judeus, os ortodoxos, estavam dizendo assim, olha, Jesus está batizando mais que João. Devido a essa rivalidade, ou pseudo-rivalidade, ele falou, não, eu vou até a Galiléia. É lógico que esse foi um motivo, mas o motivo macro, né, a cosmovisão de tudo isso foi a salvação de uma pessoa. E Jesus então resolveu ali sair. E diz ali o contexto geográfico da história que existiam-se 3 caminhos. Existia o caminho que todo judeu percorria, que ele atravessava 2 vezes o mar, justamente para não passar no território de Samaria, porque os samaritanos não se davam com os judeus, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas Jesus, por sua vez, escolheu o caminho mais curto, só que porém um caminho mais perigoso. E diz que ele chegou até uma cidadezinha, uma cidadela, chamada Sicar. Sicar naquela época, presbítero Vitório, era considerada a terra dos borrachos. O nome é isso. Daí você fala, mas o que é borracho? Eram os bêbados. Ali existiam muitos bêbados, ladrões, todo tipo de discórdia, de contenda, de violência, algo que a gente conhece muito bem nos dias de hoje. E Jesus foi até ali. Jesus sabia disso. E ele foi por aquele caminho, né? E daí nos leva já agora a pensar um pouco, será que os caminhos que levam ao pecador são caminhos calmos e tranquilos? Será que é muito fácil às vezes e muito prazeroso levarmos a palavra de Deus em lugares cheios de segurança e cheios de paz? Ou às vezes Deus tem nos chamado para inventar tempos perpetuosos e caminhos obscuros para levar a palavra de Deus que não há fronteira? Estaremos dispostos a fazer isso? Essa palavra é muito séria, meu querido. Jesus não quis saber de perigos, não quis saber de reputação de lugar, de cidade, era um lugar que era para ser evitado, mas Jesus quis ir. Temos evitado alguma cultura, algum caminho, ou temos nos preocupado apenas em levar o evangelho por amor às almas, meu querido? Estamos dispostos a romper essa barreira cultural de não ir a um lugar porque esse lugar é ruim? Jesus rompeu. Amém, igreja? Outro fato interessante também, que além de encontrando uma samaritana, Jesus colocou a sua própria reputação em risco. Um dia eu escutei do nosso pastor Zenilson, que ele pregou já para uma pessoa até dentro do bar, não foi? Estou certo ou errado, presbítero? Jesus colocou a sua própria reputação em risco. Naquela época existia uma tradição de que um homem judeu, judeu, né, praticante de todas as leis, jamais poderia conversar com uma mulher em público. Ao se tratar de um rabino e de um mestre, ele não poderia falar nem com a sua esposa em público, só na casa deles. Olha só como que era o conceito cultural da época que Jesus deveria quebrar. Contextualizando. Outro fato é que Jesus, além de estar falando com uma mulher, que era algo completamente proibido, não era uma mulher que tinha uma história de pecado. Ela tinha sérios problemas relacionais e todos sabiam disso. Jesus não se importou com essa barreira cultural também, meu querido. Pois o propósito era muito maior, é a salvação. O propósito da salvação deve estar supremo, deve estar no nosso topo da lista. Não importa mais nada, o que importa é falar do Evangelho de Cristo. Não importa qual barreira cultural, não importa se a minha imagem vai ser arranhada, o que importa é que a palavra de Deus seja levada. Sabe, um amor incondicional, um amor que não cabe no peito, um amor que de qualquer forma eu tenho que falar desse amor de Jesus. Aleluia, Senhor. Esse é o amor que tem que ser levado, não a minha própria vontade ou a minha própria reputação, mas o caráter de Cristo deve estar ali, presente nesse diálogo com essa pessoa. Oh, aleluia, Senhor. O propósito era a salvação. A samaritana, a mulher samaritana, ela tinha também uma procedência indigna. E quando eu falo da procedência indigna nela, eu não estou nem falando do caso relacional, que nós vamos citar um pouquinho mais para frente, mas da onde ela veio. E Jesus quebra esse preconceito racial também. Logo, nós temos que entender o porquê os judeus não se davam com os samaritanos.
Não era normal um judeu falar, muito menos chegar perto de um samaritano. E agora nós temos que entender, e é muito necessário, nós entendermos esse pano de fundo. O irmão Hernando já deu uma pincelada na sua casa sobre isso, não foi, irmão? No ano de 722 a.C., logo depois que foi dividido das 12 tribos de Israel, 2 para o reino do norte, 2 tribos para o reino do norte e 10 para o reino do sul, existiu um rei chamado Sargão II, que ele assumiu esse reino do norte. Só que ele não quis apenas prender aqueles irmãos que estavam ali, inclusive eram entre eles os samaritanos. Ele teve uma estratégia diabólica, meu querido. Ele quis trazer mistura para o povo de Deus. Ele trouxe povos estranhos, culturas estranhas. Houve a miscigenação, o que nós vemos hoje no nosso país. O povo de Deus que trazia suas tradições, tinham seus jeitos, tinham seu modo de cultuar, agora estavam inseridos o quê? Povos estranhos. E também houve ali o sincretismo. Junto com a cultura desses povos estranhos também entrou o quê? Crenças diferentes. Então logo se formou um povo que acreditava em Deus, só que se acendia a vela. Eu acredito em Deus, mas tenho uma imagem. Eu acredito em Deus, mas tenho maneiras estranhas de cultuar a Ele. Essa foi a estratégia desse rei Sargão. E ali começou a ser plantada uma guerra. Quando o exílio acabou, o povo que estava no Reino do Sul voltou pelo domínio de Zorobabel, mantiveram todas as suas tradições, seguindo a Bíblia à risca, meu querido. Logo os samaritanos quiseram fazer aliança com eles, só que o povo falou, não, vocês são um povo estranho agora, vocês estão fazendo um monte de coisa que a gente não faz. E repudiaram eles. E ali começou a desavença. E se não bastasse, o povo samaritano disse assim, já que nós somos reprovados por você pelas nossas maneiras diferentes de cultuar a Deus, eu vou fazer um templo rival. Foi lá em Gerizim construir um templo. Como se não bastasse ainda essa rivalidade, no ano de 129, o coronel João Herodiano, um coronel judeu, entrou dentro de Samaria e destruiu esse templo. E aí, como diz aí fora, o caldo entornou. Aí começou a contenda. Irmão Jacó, mas para que essa aula de história? Para você entender uma coisa, meu querido, que essa rivalidade, ela não nasceu naturalmente, ela foi plantada. Quando Jesus entrou ali em Samaria, essa guerra já durava 700 anos, meu querido. Muitas pessoas, meu querido, não aceitam a palavra de Deus por causa de guerras que foram plantadas no coração dele. Nós conhecemos diversas pessoas, eu conheço diversas pessoas que não aceitam nem que eu chegue perto com a Bíblia. Porque um dia surgiu uma mágoa no coração plantada pelo inimigo e dura anos. E Jesus, quando chega agora em Samaria, ele não quer saber da forma que aconteceu, se a culpa foi de um ou de outro, mas ele quer quebrar essa guerra, quer quebrar essa mágoa. Não existe contenda, não existe guerra, não existe rivalidade, não existe mágoa, não existe picuinha que possa parar a palavra de Deus. Deus quebra tudo isso e em nome de Jesus, meu querido, você será usado para desfazer essas guerras. Aleluia, Senhor, não importa quanto tempo não se falam, não importa quanto tempo existe repúdio pelo Evangelho, a palavra de Deus penetrará neste coração. Jesus nos ensina aqui quebrar todo esse preconceito racial. Uma guerra de 700 anos, trazida por pessoas más, caiu por terra na palavra de Jesus. Aleluias. Deus escolhe pessoas improváveis. Judeus, eles não se davam com os samaritanos devido a isso. Devido a essa guerra, eles eram conhecidos como marranos, eles eram considerados como porcos. Os judeus não tomavam no mesmo copo, não comiam no mesmo prato, não ficavam juntos, não se cumprimentavam, não se abraçavam, eles não viviam nas mesmas terras e evitavam se ver uns aos outros. Em um contexto humano, meu querido, seria improvável, impossível Deus recrutar um samaritano para ser um missionário. Só que foi exatamente isso que Deus fez. Também existia, e eu quero deixar muito bem claro, e quero deixar aqui completamente descrito e verbalizado, que existia-se o feminismo cultural.
Alguns rabinos diziam que é melhor que as palavras da lei fossem queimadas do que levadas por uma mulher. Imagina que absurdo esse. Era essa forma que era pensada. Jesus veio para quebrar todos esses tabus. Também era improvável que aquela mulher fosse recrutada por uma obra missionária e até mesmo alcançada pela palavra de Deus, porque ela tinha uma reputação completamente imprópria. Jesus havia, em meio ao seu diálogo, pedido para ela ir e buscar o seu marido, e ela dizia que não tinha. No versículo 18 diz, que você diz muito bem, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora que você tem, não é o teu marido, e isso disseste com verdade. Jesus sabia da vida dela. Ela tinha sérios problemas relacionais, e ali nesse contexto cultural, também era algo muito grave, passível de apedrejamento. É um pecado gravíssimo. E curiosamente, Jesus, em meio ao seu diálogo, se nós formos aqui analisar o texto, ele não começa acusando ela. Começa ou não? Não. Jesus, mesmo sabendo de toda a sua situação, não aponta os seus erros. E nós devemos seguir esse exemplo. Às vezes nós conhecemos a vida de uma pessoa, só que nós devemos levar acima de tudo a palavra de Deus. Mas Jesus, por sua vez, ele desperta o quê? A simpatia. Olha só o que ele diz aqui no diálogo, no versículo 10. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Logo depois ela perguntou, aonde que está essa água, onde que está essa fonte? Jesus despertou o quê? O interesse, Jesus despertou nela, aleluias, o diálogo, a curiosidade. E logo após Jesus desperta, além da curiosidade, a simpatia dela. Isso sabe por quê? Porque Jesus sabia alcançar cada coração. E independente de qual seja a pessoa que nós vamos pregar o evangelho aí fora, nós não devemos fazer muro, mas devemos fazer pontes. Há pontes do coração da pessoa até a palavra da verdade, que é absoluta. É isso que Jesus fez. Criar pontes e talvez não evitar falar. Existe certo tipo de pessoa que nós nos achamos incapacitados, ou às vezes existe um pseudo preconceito que eu não quero nem chegar perto para falar. Jesus rompe isso. Não construa muros, construa pontes do evangelho de Cristo a cada pessoa. Jesus, nosso Deus, ele comissiona, pessoas completamente improváveis, pessoas pecadoras, até logo nós, que todos nós fomos pecadores e somos pecadores, condenados ao pecado. É esse tipo de pessoa que Deus escolhe, pessoas improváveis, independente de cultura, independente de crença, de convicções, de jeito, de tribos e de línguas. Você sabe por que ele comissiona? Porque depois que há um encontro com Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ao encontro com Jesus, todos nós nos tornamos seus filhos. E eu acho tão lindo, meu querido, a forma com que Jesus enxerga o pecador, na forma que Jesus nos enxerga. Porque nós somos, em um contexto, e eu quero deixar isso bem claro, nós somos temporais. Nós enxergamos o agora. Nós nos preocupamos com o que vai ser do nosso futuro financeiro, nós nos preocupamos com que faculdade exercer. Isso é algo de Deus. Realmente, se você puder, curse. Mas não apenas nos preocupar com agora, nós somos temporais. Nós nos preocupamos com esse momento. O tempo ele é dividido em 3 tempos: passado, presente e futuro. Jesus já existe uma outra cosmovisão. Jesus é atemporal. Você sabe por que Jesus escolhe pessoas improváveis, meu querido? Porque ele enxerga ele lá na frente, convertido, lavado e remido pelo sangue dele, trabalhando como um missionário de Cristo. Deus é atemporal, ele enxerga lá na frente, não é uma visão rasa, superficial, como a de nós, seres humanos. Jesus enxerga o futuro de cada pessoa. Se você talvez agora fechar os seus olhos, meu querido, você consiga lembrar de alguém que você acha pouco provável estar aqui nessa casa. A casa de Deus. Uma pessoa pouco provável de ser um missionário, talvez um pregador ou alguém que louve ao Eterno.
Mas é essa pessoa improvável que Deus vai chamar. Deus vai levantar pessoas improváveis dentro dessa igreja, por essa porta, em nome de Jesus. Pessoas improváveis entrarão. E é através da sua vida, meu querido, é através da sua pregação. Abra sua boca e fale do amor de Jesus. Testemunhe das tuas obras. Não existe improvável para Deus, mas pessoas improváveis entrarão e ficarão nessa igreja. Eu creio em nome de Jesus. Aleluias. Não perca as esperanças, continue orando por mais tempo que seja. Como eu disse, existem guerras que duram 700 anos. Mas o Senhor vai operar. Não perca a sua fé. A luta não foi perdida, meu querido. Deus está vendo essa causa. Essa pessoa improvável. Ela é uma escolhida de Deus. É esse que Deus quer. Aleluias. E quantos improváveis existem aí fora, meu querido? A palavra de Deus deve alcançar a vida deles. Trazendo para a nossa vida, como servos de Deus, não se esquive da missão, porque você é um escolhido de Deus. Para que tudo isso aconteça, você deve assumir essa missão e deve levar a palavra de Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Em favor da missão, além de usar pessoas completamente improváveis, Deus também usa pessoas dispostas. E disposição hoje é algo muito difícil numa vida tão conturbada de tempo. Não é isso? Com essa pluralidade de tudo para agora, tudo para o já. Versículo 26 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Aleluias. Ele ali, ele se declarou, aquela mulher, ele se declarou como o próprio Deus. Ao se declarar como Messias, após o diálogo com a samaritana, ela creu piamente, ou ela contestou? O que ela fez? Ela creu. Prontamente ela creu. A palavra de Jesus houve um impacto na vida dela. Quando cremos em Jesus, a sua verdade é tão libertadora, mas tão libertadora, que não cabe em nosso coração. Esse é o princípio do ser missional. O amor não cabe dentro de você. Você deve externar, você deve passar isso para alguém, é algo tão bom. Você sabe quando você faz algo muito gostoso para comer na sua casa, que você fala assim, poxa vida, eu vou dar até um pouquinho para o vizinho, porque olha, uma coisa tão boa, ele tem que experimentar também. O amor de Jesus é assim, é algo tão bom para a gente, houve tanto impacto, tanta relevância na nossa vida, que não cabe dentro do meu peito, eu tenho que passar para você, meu irmão. Você, por sua vez, isso vai fermentar, vai crescer e você vai passar para o outro. E assim vai virando uma cadeia. Aleluias. Ela deve ser externada, ao exemplo da samaritana. Diz que a samaritana, após entender tudo aquilo, diz que ela correu e foi logo falar para alguém do amor de Cristo. Nós não devemos nos contentar com um cristianismo em teoria. Não devemos ser egoístas de ter Cristo apenas para nós, como ouvintes. Mas aquela mulher optou em assumir a sua ocupação missional. Ela se preocupou em se assumir como missionária de Cristo. O amor de Cristo não coube em seu peito e ela resolveu externar. Isso não dependeu de tempo dentro da casa de Deus, não dependeu de estudo. Dependeu apenas do amor de Cristo, aquela palavra que foi tão eficaz e relevante na vida dela. Levou a palavra de Deus sem hesitar. Por isso, meu querido, eu já digo, você já está capacitado, você já está formado em missiologia. Saia e fale do amor de Cristo. Aleluias. Versículo 28 diz que, quanto a mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens sobre tudo que Jesus havia lhe dito. E eu quero deixar aqui, grifado aqui essa palavra dela, ela deixou o quê? O seu vaso, deixou o seu cântaro, não deixou? Ela largou a mão. O que aquela mulher, ao meio-dia, havia ido fazer naquele poço? Tirar água. Ao se dirigir ao poço lá de Jacó, a samaritana precisava de água para si. Era algo vital para a sua existência. Alguém consegue passar sede por muito tempo aqui ou não? É difícil, né? Então ela ia ali todo dia, era algo vital para a sua vida. Algo que realmente ela precisava. Não era algo supérfluo. Não era uma ida ao shopping, não era um sorvete.
Não era um jantar muito gostoso, mas ela estava ali buscando água. Mas após ouvir as palavras de Jesus, meu querido, e se assumir como missionária, ela deixou todas as suas prioridades em segundo plano. Ela largou o cântaro. Para ela já não importava mais ter água ou não. O que importava para ela era externar esse amor de Cristo, em ser uma missionária, em falar da palavra de Deus, em transformar a vida das pessoas. A sua vontade já não bastava mais. Eu não estou nem aí para a minha vontade. Eu quero fazer a missão Jesus. Só que ela fez, ela renunciou a si. Hoje, como foi dito aqui na escola bíblica, nós somos seres humanos cheios de direitos. Temos deveres, mas temos às vezes mais direitos que deveres. Deixar todos esses direitos de lado e se empenhar na causa de Deus. Não quero mais nada para mim, o que eu quero é falar do amor de Deus para as almas perdidas. Porque o tempo está se findando. Um dia, e breve será, em que as nuvens vão rasgar e Cristo virá buscar a sua igreja. E eu não posso deixar o pecador fora deste caminho. Ela deixou o seu cântaro e foi correndo falar das boas novas para quem, de que havia escutado. Era a sua prioridade, ela negou a si. Nós devemos nos negar a si mesmo, negar as nossas vontades, os nossos prazeres, negar o meu tempo, o conforto da minha casa, minhas necessidades, por mais prioritárias que elas sejam, negar a si mesmo, até mesmo na avareza de contribuir, com o mínimo que seja, na obra missionária de Cristo. E daí nos vem uma pergunta, meu querido: qual é o cântaro que nós temos que deixar para ir pregar? O cântaro aqui representa aquilo que te impede de levar a palavra de Deus. O cântaro aqui é aquilo que te impede de ser um missionário assíduo, frequente, a todo tempo da palavra de Deus, aonde você estiver. Será que é o cântaro do trabalho que tem me impedido de pregar a palavra de Deus? Eu não digo você deixar de trabalhar, não. Mas será que isso tem atrapalhado? Será que é o cântaro da ociosidade, de querer ficar debaixo da tenda do conforto? Não, eu não vou me aventurar nesse negócio de missão. Será que é o cântaro do cansaço que tem nos impedido de levar a palavra de Deus? É hora de prosseguir. Deixe seu cântaro de lado e vá pelo caminho pregando o evangelho de Cristo. Vamos seguir o exemplo dessa mulher, dessa primeira missionária. É hora de voltar à cidade e dizer ao povo do amor de Deus. Nós devemos ter paixão pelas almas perdidas, devemos estar disponíveis ao eterno, sermos pessoas dispostas. Aleluias. E a disposição, ela está em rivalidade com os valores humanos. A esposa do nosso pastor Tiago um dia disse aqui numa palavra, e eu gravei isso muito bem na minha mente, ficou bem arraigado. Ela fez uma analogia entre um copo de cristal. Sabe aquele copo de cristal que a gente compra? Às vezes não é de cristal, mas de vidro tão bonito que a gente deixa guardadinho no nosso armário. A Kedna, uns 2 anos atrás, ela comprou uns 12 copos daquele. A última vez que fui usar, eu quebrei 3. Eu contei agora para ela. É um copo tão bonito, né, Hernani? Mas, na verdade, não serve para beber água. Porque a gente evita usar ele. Ele não tem disposição. Ele não está à nossa disposição. Não está às nossas mãos, irmã. Ele não está. E, às vezes, tem aquele copinho da massa de tomate, da geleia e da azeitona, irmã, que para tomar café... Lá em casa é uma briga para aquele copo. Não é isso, diaconisa? É um copo que não tem valor. Nós compramos ele não por ele, nós compramos pelo seu conteúdo. Ele, na verdade, veio até de brinde. Mas é o copo que está disponível. Não existe valor material para ele, mas é o copo que está mais disponível. Às vezes nós pensamos que nós somos pequenos, às vezes nós pensamos que nós somos incapazes. Mas sabe qual é o segredo? A disposição. Estamos à mão do Eterno. Senhor, eu estou aqui, como um copinho de massa de tomate, mas eu estou aqui pronto, pode me usar. Envia-me a mim, aleluias. Aleluia, Senhor.
E quando eu digo estar à disposição, logicamente que eu falo estar à disposição de vir à casa de Deus, de trabalhar, de estar em todos os eventos, em todas as programações. Mas quando eu digo disposição também, meu querido, eu digo aonde você está. Aonde você está inserido. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola. Está 100% disposto a ser usado pelo Eterno. Porque, meu querido, preste atenção. Deus vai falar com você. Diz aqui a palavra de Deus que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Você vai ouvir a voz de Deus falando, fala com essa pessoa. Não recuse, fale, porque Deus dará a palavra na sua boca. Esteja à disposição. Esteja aqui, Senhor, eis-me aqui. Aleluias. Deus quer transformar o mundo. Deus quer transformar aonde nós estamos inseridos, no seu bairro, na sua rua. Mas para isso nós devemos ter paixão pelas almas perdidas e disposição na mão do Eterno. Aleluias. Glórias a Deus. Terceiro item. Em favor da missão, Deus usa pessoas coerentes. E aí entra algo que nós vamos falar aqui também sobre o testemunho. A coerência, meu querido, é transmitir uma mensagem evitando contradições ou dúvidas. Qual é a mensagem que nós temos transmitido? E ser incoerente, por sua vez, para causar aqui um impacto, né? Algo diferente, é aquele que é marcado por incertezas, indecisões, falta de lógica, o que não é sincero e não é autêntico. Deus, quando entra com um propósito na nossa vida, e a sua palavra causa uma transformação em nosso ser, a ponto de quebrar o nosso caráter, de quebrar os nossos jeitos, as nossas ideias e os nossos procederes, a nossa vida deve ser coerente com a palavra de Deus. O Evangelho deve ser coerente na nossa vida. O testemunho pessoal é a prova dessa conversão. Às vezes você conhece alguém que quando estava no mundo, longe dos caminhos de Deus, era uma pessoa, e a mudança, e era uma pessoa tão ruim, que quando ele conheceu a Jesus, a mudança foi tão grande, mas tão grande, que você acaba dizendo assim, a casa dele podia ser até um inferno, mas agora é um céu. Porque o testemunho causa coerência pela palavra de Deus. O testemunho é coerente, a nossa vida deve ser coerente com a palavra de Deus. Aonde você está, você deve ser conhecido como cristão. E diz ali que as palavras dessa mulher, por poucas que fossem, para aquelas pessoas que ela encontrou no caminho, depois de ter escutado a palavra de Deus, foi uma palavra tão coerente, que as pessoas correram e foram falar com o mestre. A coerência. Aleluia, Senhor. Versículo 39. Aleluia, Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher lhe anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Eles creram através do testemunho daquela mulher. Isso nos traz uma verdade que eu já disse algumas vezes aqui. Você não é obrigado a saber pregar o evangelho de cabo a rabo da Bíblia. A pregar com toda eloquência, intensidade e teoria. Mas embora você possa se esforçar, e eu posso me esforçar a fazer isso, só que Jesus chamou você para testemunhar do amor de Deus na sua vida, aquilo que Ele fez na sua vida de bom. Isso nós devemos fazer, e foi através desse testemunho que aquelas almas foram salvas. Aleluias! Era evidente a transformação dela. E o que me chama a atenção é que ela disse para aquelas pessoas que ele falou tudo o que eu fazia. Para ela não importava mais o que aconteceu. Ela assumiu o erro dela. Porque a partir daquele momento ela era uma nova pessoa. Nada mais importa. É isso, essa mensagem tem que ser pregada. As pessoas aí fora. Nada mais importa. O que você fez passou. A partir desse momento você é uma nova criatura com Cristo. Através desse testemunho de vida, ela conseguiu salvar diversas pessoas. As palavras daquela mulher geraram impacto, porque elas foram carregadas de verdade, da palavra de Deus que Jesus havia transmitido para ela.
Aleluias. Versículo 41 e 42 também nos traz uma lição muito importante. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Quer dizer que o evangelho continuou sendo manifestado, continuou sendo falado, e muitas outras pessoas daquela cidade alcançaram a palavra de Deus e diziam à mulher: já agora não é pelo que você disse, mas que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Ele não é o Salvador de Israel, ele não é o Salvador de Gerizim, mas ele é o Salvador do mundo. A glória não é nossa, meu querido, a glória é de Deus. Nós, quando trazemos pessoas para a casa de Deus, quando nós falamos do amor de Cristo e pela obra gloriosa do Espírito Santo, essas pessoas vêm para a casa de Deus e elas se convertem de coração e assumem todas as suas leis e os seus preceitos, e há uma manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós não trazemos a essas pessoas para nós mesmos, mas nós levamos elas para Cristo. Não devemos trazer elas para que elas sejam dependentes de nós. Olha o que ela fez. Mas conduzir a experiências, a proximidades com Jesus. É importante que novos convertidos edifiquem a sua fé sobre os alicerces da onde? Da nossa palavra? Não, da palavra de Deus. Ela levou a palavra de Cristo e falou assim: ó, vamos lá falar com o mestre. É levar. A honra não é nossa, a honra é para o nosso Deus. Com isso, existe mais aqui uma grande verdade sobre isso. Nós plantamos e nós regamos a boa semente, mas somente Deus pode dar o crescimento. Para ser coerente, os holofotes devem ficar focados em Jesus, o Salvador do mundo. Amém, igreja? Para isso, meu querido, entenda que Deus usa pessoas improváveis, pessoas dispostas e pessoas coerentes com a sua palavra. Nós somos pessoas comuns, ou não somos? Somos. Com hábitos comuns, vivendo uma rotina comum, uma rotina corriqueira. A não ser pelo fato de termos uma missão grandiosa dada por Deus, que almeja o retorno do plano divino. Assuma, meu querido, a sua missão e não se deixe esconder pelo medo ou pelo sentimento de incapacidade. Repreenda isso em nome de Jesus. Largue agora todos os cântaros que forem necessários. Deixe ele quebrar e cair no chão. O que te prende no poço do conforto e sai anunciar as boas novas do Evangelho. Parece que Jesus já havia dado até a dica para aquela samaritana, que ela queria ali o poço. Parece que Jesus disse assim: a sua vida está estática como a água daquele poço, que foi descoberto que esse poço tinha 35 metros. Parece que é muito, não parece? Às vezes nós estamos, ou o pecador está numa condição que ele acha que está bom, está ótimo, é o suficiente. Só que Jesus diz assim, ó, não será suficiente o poço. É o verbo pegue, de jorrar. Mas Deus quer te oferecer uma água que jorra. É muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Talvez nós pensamos que nós estejamos executando a obra de Deus. Não está bom, não está bom. Deus quer muito mais da nossa vida. Deus tem muito mais para você. Deus tem mais palavras. Deus tem mais poder. Que nós possamos desejar, buscar porção dobrada, Deus, do seu Espírito. Deus quer usar uma igreja disposta para ganhar almas. A palavra agora é missão, meu querido. Testemunhar do amor de Deus e causar impacto, tanto na sua vida, quanto naqueles que você disser uma palavra. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Meu querido, essa é sua missão. Assuma. O general que é Cristo deixou nas tuas mãos. E não deixou em qualquer mãos, mas deixou na sua mão porque você é capaz. Porque eu sou capaz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Amém?